Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Olá para você que me assiste. Pois hoje eu vou abordar na visão espírita, claro, um tema extremamente polêmico que é o aborto provocado. Por isso, se você quiser saber o que o Espiritismo pensa a respeito, então não saia daí. E com essas palavras, estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo, como sempre faço, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 9 anos e 10 meses. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, lá de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na Rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e Michele Decorações, tudo em tapetes, cortinas e persianas. E se você gosta do programa, então se inscreva para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita para muito mais pessoas. E também, se você desejar, ativar o sininho aí para receber notificação nova, tudo bem, a gente agradece. Bem, dito isto, vamos para o meu assunto de hoje, que, como eu disse lá no iniciozinho, vou abordar o aborto provocado na visão espírita, logicamente. E inicio dizendo que no Espiritismo, o aborto provocado é entendido como uma prática totalmente contrária às leis divinas, porque a vida corporal é vista como uma oportunidade sagrada de aprendizado e progresso espiritual. Ou seja, o espírito reencarna para passar por experiências necessárias ao seu desenvolvimento moral e interromper a gestação através de meios artificiais e, por que não dizer, criminosa, significa impedir esse processo. O aborto, na concepção espírita, somente se sustenta em situações extremas, como, no caso, quando a gestante corre risco real de morte. Aí sim há uma justificativa moral para priorizar uma vida, no caso, a vida da gestante, sobre a outra, a vida do feto. Os principais argumentos para o Espiritismo entender assim são de que a vida começa antes mesmo do nascimento, por, entre outros, 4 grandes motivos, que são: primeiro, o espírito já está ligado ao corpo antes mesmo da concepção. Segundo, cada existência seria uma chance de reparar erros passados, aprender e evoluir. Terceiro, ninguém tem direito absoluto sobre a vida alheia, nem mesmo sobre a vida em formação. Quarto, consequências morais e espirituais, não somente para a mãe abortiva, como para todos os envolvidos de forma direta e indireta. E o que eu quero dizer de forma direta e indireta? De forma direta, é a mãe abortiva que deseja matar o seu filho que está vindo por algum motivo muito importante. E de forma indireta, são todos aqueles envolvidos no ato criminoso, como, por exemplo, os médicos e todos aqueles outros participantes que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, participam desse ato condenável
inclusive aqueles incentivadores que incentivaram esse ato gravíssimo perante as leis divinas, como um direito da mãe, alegando que o corpo é da mãe e, portanto, ela pode fazer dele o que quiser. As consequências podem gerar, não imediatamente, mas no futuro, que pode esse futuro ser próximo ou longínquo, pode gerar, segundo a lei divina e irrevogável de causa e efeito, volto a repetir, consequências graves. Eu diria até que muito graves. Não esqueçamos que toda a escolha que interfere no planejamento divino de alguém que iria nascer para uma experiência necessária nesta escola de almas chamada Planeta Terra, mas que teve essa experiência na carne adiada, como é particularmente o caso do aborto provocado, pode gerar e gera consequências graves materiais, morais, emocionais e espirituais. Portanto, as consequências do aborto provocado são muito sérias e dolorosas, não somente para a criança que estava sendo gerada e que perdeu a oportunidade de viver, mas também para a mulher que poderá, e não raro, sofrer danos também graves nos seus aspectos físicos, emocionais e espirituais. No caso físico, aumenta a tendência para o aparecimento de um câncer, por exemplo. E mais, quando depois de um tempo a realidade e o arrependimento com o nome de remorso bate à sua porta e toma conta do seu emocional, podendo levá-la, inclusive, ao suicídio. Já com relação à criança, quando ela é abortada, ela não deixa de existir como espírito. Claro que não. O que deixa de existir é o corpo físico que estava se formando. Mas a sua essência, o seu espírito, este continua vivo. E nesse caso, em um primeiro momento, ela, enquanto espírito, agora desencarnada, essa criança não consegue entender o que aconteceu, não consegue entender os motivos da violência que ela sofreu. E em um segundo momento, jamais consciente. Dependendo da sua evolução espiritual, ela, ou melhor, o espírito, pode voltar-se contra a mãe e também contra quem contribuiu, inclusive obsediando seus algozes. Gente, quem pratica o aborto, quem interrompe uma vida direta ou indiretamente, está assumindo um enorme débito perante as leis divinas. Leis estas que priorizam a vida. Ou seja, essas pessoas, normalmente, por acharem que a vida é apenas a vida que estão vivendo, estão assumindo, ainda nesta vida ou em uma próxima encarnação, a responsabilidade por esse ato. Nesses casos, se for em uma outra encarnação, uma encarnação futura, pode ocorrer de que a pessoa, vou citar apenas alguns exemplos que constam na literatura espírita e que me ocorre agora, a pessoa poderá desencadear um processo depressivo, sem razão aparente, ou que tenha alguma dificuldade para engravidar, ou que tenha a desenvolver um câncer de mama ou no colo do útero. Não com o objetivo de castigar, de punir, claro que não, mas sim como um processo educativo do espírito. Por isso, a importância de ensinar aos nossos filhos que logicamente que a sexualidade é natural, é maravilhosa, mas ao mesmo tempo em que ela é tudo isso, ela é também uma responsabilidade muito grande e muito séria. Por falar em responsabilidade,
Pelo mundo afora vê-se campanhas organizadas por movimentos pró-aborto, que baseiam suas premissas de que se o corpo físico pertence à mulher, a mulher tem o direito de provocar o aborto, tirando a vida daquele ser que está sendo gerado contra a sua vontade, a vontade da mãe, bem entendido. Pois talvez esta seja a pergunta que você esteja se fazendo agora. Ou seja, como entender uma criança estar sendo gerada a partir de um estupro, a partir de uma violência tão grande como é o estupro? Talvez, repito, esta seja a pergunta que você está aí, que está me assistindo, esteja se fazendo agora. Bem, a primeira reação que nos vem à mente, e isso é normal, é a revolta. Afinal, pensam alguns que como pode nascer algo de bom fruto de uma violência tão grande? E o Espiritismo, essa talvez seja a sua segunda pergunta, o que o Espiritismo pensa a respeito? Bem, o Espiritismo nos convida a não negar a dor da mãe, mas olhar além dela, porque acima do ato humano, que é cruel, injusto e condenável, existe a lei divina, a lei que nunca falha. E essa lei nos diz algo muito profundo, que diz que nenhuma vida começa por acaso. Ou seja, todo espírito que reencarna, não reencarna por acidente, e sim porque ele é atraído por laços e necessidades e compromissos. E aqui surge uma outra pergunta difícil, mas necessária, que é a seguinte: será que ali não está acontecendo um encontro de almas necessitadas entre si? Não para punir, porque Deus não castiga, Deus não pune ninguém, mas para reajustar, transformar e evoluir. Mas atenção, isso não diminui em nada, em nem 1 milímetro, a dor da mãe, porque a mulher é vítima e, em sendo vítima, ela precisa de acolhimento, respeito e cuidado e nunca de julgamento. O grande problema de todos nós é que a nossa visão enquanto seres encarnados, vivendo em um mundo totalmente materializado, é muito limitada, que não nos permite entender que a alma que naquele corpo está encarnando, ainda que não entendamos o porquê ser daquela maneira, vem da esfera espiritual, com um propósito espiritual para também progredir e também evoluir. Pois mesmo nas situações mais difíceis, esta é uma delas. Existe, para tanto, caminhos de aprendizado, amparo espiritual e transformação. E eu vou encerrar contando uma historinha, para tentar ilustrar um pouco mais o que o Espiritismo entende a respeito do estupro, esta chaga abominável do ser humano em todas as épocas. E o título da historinha é A Visita Inesperada. E a nossa história começa em uma noite em que Maria, o nome que eu dei para a história, nunca mais esqueceu em que uma violência ultrajante rompeu o seu silêncio, sua segurança e a sua paz. Dias depois veio a notícia, ela estava grávida. Como não poderia deixar, o mundo desabou sobre ela. Ela chorou, revoltou-se e perguntou a Deus: por que comigo? A ideia do aborto parecia para ela a única saída daquela dor dilacerante, até que uma noite, exausta de tanto chorar, ela adormeceu. E teve um sonho. Sonhou que ela se via em um lugar de muita luz, em um campo tranquilo, muito verde, como se o tempo tivesse parado. E lá, ao longe,
ela viu uma criança que se aproximava. Não era um bebê, era uma criança de uns 6 ou 7 anos, com um olhar doce, profundo e conhecido. A criança chegou perto dela e disse: "Não tenha medo de mim." Maria, ainda abalada, perguntou: "Quem é você?" E a criança respondeu: "Eu sou alguém que você já conheceu em outra vida. Nós erramos juntos, nos afastamos, nos ferimos, e eu fiquei devendo a você e você a mim." Ao ouvir aquelas palavras, Maria começou a chorar e a criança continuou: "Hoje, Deus me permite voltar, não para te machucar, mas para que, junto, nós possamos fazer diferente." Então, ela estendeu a mão ele estendeu a mão em direção a Maria e disse: "Me deixa nascer, não como lembrança da dor, mas como oportunidade de cura." Maria acordou em lágrimas. Nada havia mudado fora, mas dentro dela algo tinha se transformado. E meses depois ela deu à luz. E quando segurou o bebê nos braços, o seu bebê, ela sentiu algo inesperado. Não era dor, era paz. Gente, eu sei que nem todos, e é perfeitamente compreensível, nem todos consideram compreender de imediato. E tá tudo bem, tá tudo certo. O Espiritismo não exige perfeição. Pelo contrário, ele nos convida ao entendimento no tempo de cada um. Mas ele nos lembra de uma coisa: a criança não é culpada pela violência. Ela é um espírito com história, com necessidades e com um destino. Por isso, diante de temas como esse, não sejamos juízes, sejamos apoio, sejamos consolo, sejamos amor. E sabe por quê? Porque, às vezes, aquilo que nasce da dor é exatamente o que vem para curá-la. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas.